Começa agora o programa Família de Caná. Família de Caná, com a missão de fazer famílias felizes. Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes, sejam todos bem-vindos. Você está na rádio 105.7 Gospel Mira FM. Que a nossa mãezinha encha o seu coração de muitas bênçãos, muita paz, serenidade e muito amor. Eu sou Samuel Rodrigues e hoje vamos nos temas, dando continuidade e avançando aí nos temas do amor exigente. Falaremos do 10º princípio, cooperação. A essência da família repousa na cooperação, não só na convivência. Hoje com a participação do Cláudio Martins, psicólogo clínico, especialista em dependência química. Agora são 12h15 desta terça-feira, 1º de outubro de 2019, está no ar o programa Família de Caná. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Convidamos você, ouvinte, a participar do programa de hoje pelo WhatsApp da Gospel. Envie suas perguntas, comentários e pedidos de oração. O número é 98454-6008. 8454-6008. E para dar introdução ao tema de hoje, nós vamos ler um trecho aqui do livro do Cláudio Martins, Preparando os Seus Filhos para a Vida. É um guia para os pais, na página 45. Aprender a cooperar. Um dos princípios da filosofia do amor exigente tem o nome de cooperação. Segundo esse movimento, o valor que deve nortear as relações no seio da família é a cooperação entre seus membros. Todos, de alguma maneira, devem colaborar para o bom andamento do ambiente familiar, desde os afazeres domésticos até a colaboração financeira com as despesas do lar. Infelizmente, o que assistimos na maioria das famílias é uma relação de subserviência. Ou seja, os pais se tornam escravos dos seus filhos. Não sei de onde tiramos isso, mas é de fato que muitos pais acreditam que ser bons pais é suprir os filhos de todas as suas necessidades. Muitos filhos chegam a verbalizar frases como: "Vocês são obrigados a me sustentar", "Eu não pedi para nascer", e assim por diante. Essa relação depende da codependentes. Tô devagar, gente, me perdoa aí. Essa relação dependente com codependentes é extremamente doentia para ambos os lados. O Cláudio vai explicar melhor daqui a pouco. Dessa maneira, é fundamental que os pais tomem a iniciativa de alterar o perfil dessa relação com seus filhos, considerando o ambiente familiar, o microcosmo da sociedade. Essa mudança é essencial para preparar nossos filhos para a convivência escolar e para o mundo dos negócios. Afinal, a cooperação norteia todas as relações saudáveis que conhecemos. Portanto, construir relações cooperadas é a saída para evitar atitudes egoístas, irresponsáveis e antissociais de todos os membros da família. Vale a pena tentar. Então vamos aí falar sobre esse assunto hoje. Isso é importante, né, a gente falar sobre isso. Por quê? Porque a cooperação, ela pode significar a reestruturação de uma família. Então, se a gente voltar um pouco no tempo da minha infância, que não tem tanto tempo assim, né? O princípio da cooperação era praticamente espontâneo. Por quê? Normalmente eram famílias grandes, que os pais sozinhos não davam conta de todas as despesas da casa e de todo o trabalho que aquele pelotão dava, né? Então é 5, 6, 7, 10, né? No caso, na minha família, foram 15. Então nós crescemos num sistema cooperativo, ou seja, todo mundo tinha que ajudar. Eu até costumo brincar, né, com minhas namoradas, que eu dizia se ela estava disposta a enfrentar 7 sogras, porque eram 6 irmãs mais velhas mais a minha mãe, porque as minhas irmãs mais velhas cuidavam dos mais novos. Então era um sistema cooperativo no qual nós desenvolvemos de maneira natural. Aí dos anos 70, dos anos 80 para cá, com o chegado, né, o desenvolvimento econômico, que as famílias começaram a
ficarem mais confortáveis, né? Achando que filho dava muito trabalho, que isso é da doideira ter esse tanto de filho. Aí nós começamos a ter 1, 2, 3 filhos hoje. Se você conhece alguém que tem 3 filhos, você é doido, rapaz. E aí o que acontece? Nós começamos a desenvolver uma relação diferente. Né? O que começou a acontecer com a nossa geração? A nossa geração começou a ver o seguinte: não, meus filhos não vão passar pelas dificuldades que nós passamos. Então eu vou dar tudo de bom para o meu filho não pode sofrer. E aí nós entramos no lugar de ser escravo dos nossos filhos. Que eu tenho um outro texto do meu livro, Preparando Seus Filhos para a Vida, que fala exatamente sobre isso, que são os escravos modernos. Os pais viraram escravos dos filhos. Aí os filhos de hoje, eles foram criados num sistema, com raríssimas exceções, numa relação doentia, uma relação do dar dos pais e uma relação receber dos filhos, que é a relação do dependente e do codependente. Então os pais hoje passaram a ter medo dos seus filhos. Os pais hoje não conseguem colocar limites, não conseguem construir um sistema de cooperação. Então o amor exigente vem exatamente resgatar este princípio fundamental. E o que é mais incrível, você sabe o que, Samuel? O que é mais incrível, que o que dá o sentido à vida do ser humano é o sistema cooperativo. A criança, desde 2, 3 anos de idade, ela quer ajudar os pais. O pai está lavando o carro, o menino com 4 anos de idade, com 5 anos de idade, já vai querer pegar o pano para limpar a roda. A menina, quando vê a mãe arrumando a cozinha, ela já quer ajudar. Então, e o que os pais fazem? Não faz isso, não, você está me atrapalhando, e vai afastando os meninos ficam na televisão. Né? Hoje, a dependência tecnológica hoje é uma coisa que está preocupando todos os profissionais da área de saúde e de educação. Porque os meninos vão ficando só isolados, né? O mundo deles é só ele e os meios de comunicação. Não convive com irmãos, né? Na escola, uma boa parte das escolas prepara os meninos para passar no vestibular, né? E não dão ênfase à questão da cooperação. Então eles já começam a entrar num sistema muito competitivo, e aí a gente entra naquela famosa lei do Gerson, né? Eu quero levar vantagem em tudo. Chega um ponto que os filhos deslocam o sentimento de amor para as coisas que os pais dão. Então chega um ponto que os adolescentes e os jovens e as crianças não vê os pais como o amor que eles têm pelos pais, é sim pelas coisas que os pais vão dar. Eu tenho um texto que fala isso sobre o pirulito, desse livro Preparando Seus Filhos para a Vida, que eu falo sobre isso, que é uma experiência que eu passei na minha infância, que eu acho que eu já falei aqui, da história do pirulito, né? Que minha mãe, a gente morava no interior, em Sete Lagoas, e aí a gente minha mãe vinha toda vez que vinha em Belo Horizonte para resolver alguma coisa, eu e meu irmão ficava no alpendre, né? Naquela época era alpendre, né? Na varanda, esperando minha mãe chegar de Belo Horizonte. Não era porque a gente estava morrendo de saudade da minha mãe, é porque quando minha mãe vinha em Belo Horizonte, ela passava numa grande loja de departamento em Belo Horizonte e comprava aqueles pirulitos arco-íris. Um dia, não deu tempo minha mãe passar nesta loja. O que aconteceu? Eu fui chorando para um quarto e meu irmão foi chorando para o outro. Por quê? Minha mãe não levou o pirulito. Ou seja, os pais começaram a deslocar isto, os filhos ficam sentados num trono e os pais desesperados para não deixar faltar nada. Então nós construímos uma relação, e quando a droga entra, isso fica mais grave ainda. Porque o dependente químico, ele quer só receber. Ele ficou viciado em receber. E o codependente ficou viciado em dar. Enquanto a gente não equilibrar essa relação, não existe tratamento e a doença vai só se agravando. Por isso a importância do trabalho da família, da família começar a se tratar,
nos grupos de apoio, como o da família de Caná, como do grupo do Amor Exigente. Por quê? Porque a família vai ter que começar a mudar esses princípios. E é muito interessante como que isto vai... a mudança é muito rápida. Em pouco tempo, os jovens começam a colaborar. E o que é mais interessante, quando eles começam a colaborar dentro de casa, eles começam a melhorar a autoestima, começam a melhorar o autocuidado, começa a dar um sentido à vida dele, começa a se responsabilizar pelo futuro dele. Ele sai do lugar de ficar só recebendo e começa a ser protagonista da sua história. Deu para entender? Deu para entender, sim. E você foi falando, eu fui me recapitulando aqui, tanto dos programas anteriores, né? Nós tivemos uma psicopedagoga aqui, e que também vinha falando sobre essa dependência do eletrônico, né? Uhum. A gente entende que os pais fazem isso na intenção de querer o melhor, né? Uhum. Mas mal sabem eles que está prejudicando e limitando, deixando o ser ali limitado e condicionado também futuramente para ter outros problemas. E aí tem outro agravante nisso aí que você está falando. O que eu tenho percebido hoje? Às vezes os pais têm consciência que a criança ficar muitas horas ali no videogame, ficar ali no WhatsApp, ficar ali com... É prejudicial, sim. Às vezes os pais sabem disso, mas nós estamos tendo um outro problema, que os pais também estão viciados. É o exemplo, então, né? É cômodo para os pais deixar o filho no celular, porque aí ele também fica. Você acredita que está acontecendo isso? E é tudo meio que natural, né? Bem natural, bem espontâneo. Então, e aí o que acontece? A gente começa a descobrir, eu falei um dia na reunião do Amor Exigente, um fenômeno muito interessante, porque foi uma pesquisa que fizeram com macacos. Sabe, o que os cientistas fizeram? Pegaram uma macaca que tinha tido 2 filhotes, né, gêmeos. Então, quer dizer, nasceram idênticos, mesmo peso, tudo igualzinho. Aí o que os cientistas fizeram? Separaram um da mãe e puseram em outra gaiola. E o outro ficou com a mãe. O macaquinho que convivia com a mãe, né, e os veterinários davam mamar o menor, né, na mamadeira. Ele mamava mais ou menos no mesmo tanto que o outro mamava. Correto? O que começou a acontecer ao longo da medida que eles foram crescendo? Começou a acontecer uma série de coisas totalmente diferentes de um macaco do outro. Primeiro, o que conviveu com a mãe, que brincava com a mãe, que era abraçado pela mãe, que tinha o calor humano da mãe, ele ficou mais afetivo, mais carinhoso, né? Desenvolveu mais, né? Ficou extremamente socializado. O outro que ficou sozinho, sem ter contato, o contato que ele tinha era só com a mamadeira, ele ficou hiperativo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ficou menor do que o outro, certo? E extremamente agressivo. Será que não é isso que está acontecendo com os nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes? Será que não é a falta desse contato? E aí, é muito fácil, vai no psiquiatra, né? Começa pela professora, pela diretora da escola. Ah, esse menino é hiperativo, né? Aí leva para o psiquiatra com 5 anos de idade, com 7 anos de idade, bate o carimbo de diagnóstico, né, de hiperativo, começa a tomar remédio, né, para hiperatividade, e aí já começa a desenvolver um processo de dependência lá atrás. Não estou querendo dizer que não existe o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não, perfeito, ficou claro. Só que nós estamos contribuindo para que isso aumente ou que torne-se manifesta esses sintomas. E falávamos também sobre isso, a questão de um simples, igual eu falo, está acontecendo naturalmente, né? Mas o simples gesto, a simples oportunidade que tem uma mãe de amamentar uma criança, né? Aí já foi reduzido, que não pode fazer em ambiente público, então tem que tampar o rosto do menino, tem que tampar os seios, ok. Porém, como a tecnologia está tão acessível,
às vezes, enquanto a mãe amamenta, o rostinho da criança está tampado e ela mexendo no celular. Isso. É. Então, você vê, um simples gesto que no inconsciente deixa de contribuir Uhum. para esse contato físico de mãe e filho, né? Uhum. E o tempo, fora o tempo durante a semana, que os pais cada vez estão menos tendo tempo para poder ficar com o filho, Uhum. a qualidade do tempo, que nós já falamos também aqui no programa em outros assuntos, vai ficar, 15 minutos que tem, mas que seja 15 minutos de qualidade. E você sabe uma coisa assim, que a gente está muito assustado com o aumento de suicídios que está acontecendo, principalmente entre crianças e adolescentes e jovens. Você sabe o que eu tenho escutado muito no meu consultório? Eu atendo muitos adolescentes. Eu tenho escutado isso muito, principalmente adolescentes de classe média, né? Porque infelizmente quem vai no psicólogo particular, de classe média para cima. Eu tenho escutado muito dos adolescentes a seguinte frase: minha vida não tem sentido. Tudo que eu tenho é do meu pai e da minha mãe. E o pior, nós agravamos mais essa situação porque a gente joga na cara deles o seguinte: quando eu tinha a sua idade... Isso parece que não machuca, né? Mas fica ali. Quando eu tinha a sua idade, eu já tinha saído de casa, eu já estava trabalhando, eu já estava na faculdade, que não sei o que, não sei o que. Aí o que acontece? Como é que fica a autoestima desse garoto? Baixíssimo. Eu sou um Zé Ninguém. Eu sou lento. Né? Eu sou lento, mas ele não precisa ter pressa. Você sabe por que ele não precisa ter pressa? Hoje eu estou percebendo isso na juventude, a boa parte da juventude, é claro que tem as exceções. Os jovens hoje não têm um projeto de vida. O projeto de vida é como ele vai levantar dinheiro com a mãe para conseguir a próxima droga, conseguir ir na próxima festa. Esse é o projeto de vida. Você sabe por quê? Porque ele não precisa de projeto. Porque os pais estão projetando tudo. Ou seja, então aquilo que é da natureza humana, que é se sentir útil, se sentir produtivo, se sentir realizado, os jovens não estão tendo a oportunidade. Tem um psicólogo na internet que chama Léo Feldman. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: nós estamos fazendo sacanagens com os nossos filhos, porque nós não estamos deixando eles desenvolverem o talento deles quando a gente dá tudo na mão deles. Ou seja, a vida deles não tem sentido, porque tudo que eles conquistaram, passa no vestibular, os pais dão um carro para ele. Ou seja, para que esse menino vai trabalhar? Aí ele chega num trabalho, o chefe vai chamar a atenção dele, porque ele chegou atrasado 15 minutos, ele manda o chefe para aquele lugar, né? Pede demissão e volta para casa. Ele não precisa de trabalhar, porque ele tem tudo nas mãos. Só que isto vai contra a natureza humana. E aí ele entra quadro depressivo profundo, quadro de ansiedade profundo, e a droga é apenas a cereja desse bolo terrível que nós estamos fazendo na nossa confeitaria, né? Então é por isso que é importante esses programas, é importante a gente buscar ajuda com profissionais, porque tem situações que nós sozinhos não vamos conseguir, porque nós também adoecemos. Então você tem que buscar ajuda com quem entende. Não adianta você ficar falando com o vizinho, não adianta você falar com parente. Você tem que ir atrás de quem entende desse problema. Então, mesmo você que ainda não tem o problema da dependência química, espero que não tenha na sua família, você precisa se preparar para que amanhã seus filhos não entrem nessa. E se entrar, porque é uma escolha dele, ele tenha mais condições de sair com mais facilidade. Então, a gente tem que parar de ser omissos, né? Assumir a nossa responsabilidade de pai e mãe. Os pais, eu vejo muitos pais escondendo atrás do ECA, porque hora nenhuma o Estatuto da Criança e Adolescente proíbe pais que o filho não possa lavar uma louça dentro de casa. O Estatuto da Criança e Adolescente proíbe o trabalho escravo, a exploração infantil, mas em momento algum proíbe que os filhos
têm a obrigação de cooperar para um bom andamento da casa. A codependência nossa é tão maluca, mas é tão maluca, porque costuma acontecer, o filho arruma o primeiro emprego, ganhando um salário mínimo, que ninguém vai começar a ganhar 10 mil reais por mês, começa de baixo. Hoje é outra coisa que a gente está percebendo na geração de hoje. Eu falo que era a geração do pódio. Ele quer subir, receber a medalha do ouro sem correr. Sem nenhum esforço. Sem nenhum esforço. Ele já quer entrar na empresa sentando na cadeira do presidente. Ele é gostoso demais para trabalhar de office boy. E quem fez isto com eles? Né? Essa sociedade, esses escravos modernos que acharam que, eu falo que é a família Disney. Né? Tem um texto no meu jornal, que vocês podem acessar para o nosso site, né, que é o jornal criartevida.com.br. Você vai ver esse texto lá. A família Disney e a família real. A família Disney é aquela família que construiu uma Disney para os filhos. Apresenta o mundo como se fosse uma Disneylândia, né? Que é só curtir, divertir e não ter nenhuma obrigação. O menino ganha um salário mínimo, ele quer contribuir com 100 reais para a família, nas despesas da casa. Isso eu já vi acontecer várias vezes. Você sabe o que a mãe e o pai falam? Precisa não? Precisa não, abra a poupança para o seu futuro. Aí o que o menino começa a aprender desde pequeno, desde garoto? Né? Que é só sugar tudo que papai e mamãe têm. Pronto, acabou. Mas isso acaba. Hoje os meninos não podem correr. Eu já cansei de ver o menino correndo, a mãe atrás. Para de correr, senão você vai cair. Ele não pode cair. O que nós estamos construindo? E o mundo não é assim. Se você não dizer não para o seu filho, se ele não aprender a dizer não, se ele não aprender a escutar o não, ele não vai aprender a dizer o não. E o mundo vai dizer um punhado de não para ele. Ele vai tirar nota vermelha na prova, ele vai tomar bomba, ele vai num processo de seleção e não vai ser selecionado, né? Ele vai para um concurso, a grande maioria não passa. Ele vai pedir uma menina para namorar, a menina vai falar não com ele. Como o nível de frustração é muito baixo, ele vai suicida. Ou então vai lá e mata a menina. E aí nós estamos vendo uma geração, que eu estou falando que é uma geração de videogame. A geração do videogame é essa geração que está chegando agora nas escolas. Então 18, 19 anos, que já nasceram, em vez da mãe dar uma chupeta, deu um videogame. Estou exagerando um pouco, né? Mas é para as pessoas entenderem. E aí, se você pegar a maioria dos videogames, eu falo que é um treinamento do Estado Islâmico. Os meninos passaram a infância inteira aprendendo a atirar, aprendendo a matar. E aprendendo a correr em alta velocidade nos videogames de carrinho. Quando ele chega com a carteira na mão, ele acha que a vida é um videogame. Porque uma coisa que a gente não consegue entender, por que tem a censura? Você sabe por quê? Ninguém sabe por quê. Nunca me perguntei. Né? Nunca se perguntou, né? A censura, ela parte do princípio que uma criança, ela tem o consciente muito aberto. Ela não tem senso crítico. Então tudo que me passa na mente de uma criança, que a criança está vendo, que está ouvindo, que está, né, lendo, vai direto para o inconsciente e entra nesse inconsciente como algo real. Enquanto que o maior de 18 anos, ele já tem um ego formado, já tem um consciente formado, ele filtra. Então ele sabe que aquilo é fantasia. A criança que está em formação, ela tem dificuldade de fazer essa abstração. Entendi. Certo? Então o que acontece? Uma criança que chega a 10, 12, 15 anos, que tem 10 anos de videogame, de filmes violentos, o que começa a ficar? De maneira inconsciente, o que ficou acumulado lá dentro? Agressividade.
Não significa que ela vai se tornar agressiva, não, mas a tem possibilidade maior. Muito maior. Muito maior. Ou de ela assimilar as coisas com mais naturalidade. Tipo, é assim. Isso. E principalmente se a família vem com um histórico, né? Uma família disfuncional de pais alcoólatras, né? De pais que não conseguem ter uma boa convivência. Quando você tem uma estrutura familiar que dificultou essa formação desse superego, né? Ela fica vulnerável. Então, muito dessas violências que estão acontecendo na escola, não é só a questão da droga. Porque às vezes a gente coloca tudo na questão da droga, mas não é. E as pessoas, e os pais ficam, a fantasia dos pais é tão grande, mas tão grande, que acha que o filho preso dentro de casa, no videogame, na televisão, no computador, ele está seguro. O mundo não vai contaminar a mente dele, né? Isto. Ele não vai ser pervertido pelo mundo. Mas não sabe que o mundo está ali na telinha. Então tudo com valores, né, deturpados tem ali, e os pais não olham, os pais não procuram se informar, né, não procuram saber o que o filho está acessando. Então nós temos que se pontuar e assumir o nosso papel de pai e de mãe. E que, por incrível que pareça, nossos filhos estão esperando isso. Tem uma pergunta de uma mãe aqui, eu acredito que, não sei se vai ter palavra certa de o que é certo e o que é errado, mas ela cita um exemplo aqui que eu acho que alguns pais já tentaram fazer essa estratégia. Ela fala assim, ó, é a Miriam de São Bernardo. Boa tarde, eu comprei um celular para minha filha de 11 anos, mas ela queria um igual o meu. Provavelmente, né, com joguinho, tela touch. Aí eu falei com ela que ela não precisava, porque a única intenção que eu tinha com o celular para ela é que eu ligasse, né, quando eu estivesse trabalhando, estivesse fora, para saber se está tudo bem em casa. Então esse é o único objetivo. Ela pergunta, será que ela fez errado de dar um celular mais simples para a filha? Não, pelo contrário. Errado seria o contrário. Se ela desse um celular mais potente do que o da mãe, ou igual, ela estaria fazendo o contrário. Mas ela foi errada de dar para um de 11 anos. Porque quanto mais tempo você puder adiar o celular para um filho, melhor. Esse acesso fácil. Acesso fácil, melhor. Porque a criança de 11 anos, ela precisa de estar correndo, brincando se for menina, brincando de casinha, brincando de pegador, polícia e ladrão, subindo de escorregador. Essa é a fase. Ir para um clube, cair dentro da piscina, né? É esta a fase dela. Então, quanto mais... Então, ela que agora já deu, ela tem que regular esse uso, né? Tem que regular esse uso, porque a criança é muito mais vulnerável a ficar dependente das questões tecnológicas. Nós já estamos tendo dificuldade, não é? Muita. Não é fácil. Se você não mesmo. fizer de propósito, você não lê um livro, você não vai na igreja. Tem que ser policial o tempo inteiro. Imagina uma criança de 11 anos. Ela não tem consciência, né? Vou dar 2 avisos aqui importantes da família de Caná, que nosso tempo já vai se aproximando do fim. Teremos encontro de revisão matrimonial nesse mês de outubro. Aí finalmente voltamos a algumas atividades. Será no final de semana, 19 e 20 de outubro. Encontro de revisão matrimonial aí para casais, ok? E de senhoras nós teremos o encontro em novembro. Começa na sexta-feira, será dia 8, 9 e 10 de novembro, encontro para senhoras, viúvas, separadas, mães solteiras. É uma forma também de acolher e dar orientações aí para levar a vida de uma forma sem a presença do pai, sem a presença do esposo. As inscrições podem ser feitas pelo site familiadecaná.com.br ou através do telefone 3462-9221, de segunda a sexta, de 9 a meio-dia ou de 14 às 18, tá ok? E aí a gente fica à disposição para tirar dúvidas, para dar orientação com relação a custo do encontro, como que é o andamento. Temos hospedagem lá para todo mundo, né, estadia, e também alimentação também já inclusos para o retiro, tá ok? Cláudio, tivemos algumas participações aqui, no mais foi a Cida Borges aqui de Ribeirão das Neves falando que bom o programa, que tenha mais programas assim. A gente destaca que esse programa do Cláudio é sempre a primeira terça-feira do mês, tá ok? Dando continuidade nesse tema ou trazendo alguma curiosidade aí com relação à psicologia e à dependência química também.
final do telefone 8962, participou com a gente. A Rosângela Marques, obrigado pela participação também. Ela mora em Itabuna, na Bahia, e tá ouvindo a gente aí, ó. Cássio e Elaine de Sabará também participando. Minha mãe, Neuza, né, de Contagem, aí participando também, gostando muito bem do tema. Isso aí, falando, destacando, né? Não podemos fazer a vontade dos filhos. Às vezes nem a vontade dos filhos, é a vontade dos pais, né? Isso. Então tem que tomar cuidado o que é bom para os filhos. Sandra, Andréia, participando, várias pessoas mandando mensagem aqui agora, que a gente no possível vai atender e responder no privado. Cláudio, deixa uma mensagem final, o nosso tempo encerrou. E destaca novamente o canal do YouTube também que você tem para quem queira conhecer outros conteúdos. Isso, quem quiser inclusive ouvir e assistir o nosso programa, né? Pode acessar o nosso canal Criarte Vida, o canal da sobriedade. Tem várias palestras lá que eu falo sobre esse tema, falo por outros temas também, né? Falo também muito sobre a questão da codependência, da dependência e do tratamento. Convido a todos também a estar conhecendo o nosso trabalho de perto, né? Tanto do Amor Exigente, existe o site do amorexigente.org.br, que você pode encontrar um grupo perto da sua casa através do nosso site. Nós temos na Família de Caná, nas reuniões lá do Amor Exigente na segunda-feira. Agora, novidade, nós temos também o Amor Exigente na quinta-feira, de 14 às 16 horas. E na segunda-feira, às 19h30, às 21h30. E também tem os grupos do Grafa, né, que é o grupo de apoio à família, da Família de Caná, que é toda terça, quarta e quinta-feira. A reunião é aberta ao público, gratuito, às 19h30. Isso aí. Finalizamos então mais um programa abençoado da Família de Caná. Fique ligado na Gospel Família, nosso programa vai ao ar na próxima semana. Contamos com a sua audiência e participação. Os trabalhos técnicos foram realizados aí por Ana Beatriz, muito obrigado, Aninha, com a apresentação Samuel Rodrigues e a participação do Cláudio Martins. Nosso muito obrigado, abençoada semana, até terça-feira que vem. Desejamos a todos saúde e paz. Programa Família de Caná. Toda terça-feira, 12:15.